Então vamos falar sobre a completa desgraça humana que é a eleição americana e dois eventos que aconteceram. Sexta-feira saiu um áudio do Donald Trump onde ele fala basicamente sobre possivelmente talvez ter cometido abuso sexual, não sei, falando sobre isso, meio que se orgulhando, estranho. E o debate que aconteceu depois, o que isso tudo significa e quais são as chances do que está realmente acontecendo lá para você entender. Primeiro, esse áudio do Donald Trump. Saiu um áudio sexta-feira que foi gravado ilegalmente e divulgado ilegalmente, mas isso não importa, porque né, quando é pra criticar o Donald Trump, tudo pode, segundo a mídia americana. E isso é o grande tema da eleição americana atual, manipulação de mídia. Porque o nível de desinformação que está sendo passado é absolutamente fantástico. Mas saiu esse áudio, onde o Donald Trump tá falando com um cara que ele não sabia que ele estava sendo gravado, pelo jeito foi num ônibus, alguma coisa bizarra, assim, aquelas conversas de homem que eu nunca tive. Não sei, mas enfim. Em que ele tava falando sobre pegar mulheres e como o fato dele ser famoso e rico e tudo mais significa que ele pode fazer o que ele quiser com os fãs dele, que tudo bem. E assim, a mídia americana tá construindo isso tudo, tá apresentando isso tudo como se ele estivesse assim, narrando um estupro que ele cometeu. E tipo, super orgulhoso que ele fez isso. Não é isso. Você ouve a fita de verdade, parece que eu tô em 1993. Você ouve o áudio de verdade, ele é ruim. Ele é ruim. Mas ele não é tão ruim assim quanto estão dizendo que é. Assim, honestamente, ok? Só que esse áudio foi lançado sexta-feira e imediatamente o Partido Republicano tirou todo o apoio financeiro dele, tirou o apoio político dele, vários políticos saíram tirando o apoio dele. Isso pode ter muito bem sido feito pelo Partido Republicano, porque assim, pra você entender, só porque tem um cara dentro de um partido não quer dizer que o partido gosta dele. Especialmente nos Estados Unidos, o Partido Republicano absoluta e completamente odeia o Donald Trump e tudo que ele representa e todas as ideias dele. Em todos os níveis. É absolutamente bizarro que o Partido Republicano não tenha, sei lá, assassinado o Donald Trump ainda. Talvez eles tenham pensado sobre isso. Porque eles foram forçados a aceitar ele como candidato por causa do processo inteiro. Mas eles não gostam do cara. Eles não querem o cara e, inclusive, eles preferem a Hillary. Por quê? Porque a Hillary é o bandido que a gente conhece. Ela é do meio político, ela é da galera, ela é corrupta que nem a gente, ela é uma política de carreira, ela conhece todas as bandidades. O Donald Trump é um cara de fora, é um cara que não tá comprado pela gente, ele não precisa do nosso dinheiro e ele vai ter muito poder e controle e ele tem outros objetivos que a gente não tem, então a gente não quer ele. A gente não quer alguém que mude as coisas, a gente quer a mesma coisa de sempre. A mesma coisa de sempre é a Hillary Clinton. Inclusive, essa é a boa parte da campanha do Trump. Boa parte da campanha do Trump é o seguinte, olha... Seguinte, vocês estão votando em pessoas como a Hillary desde sempre. E tá uma porcaria. Então assim, votem em mim, porque daí pelo menos tem uma chance de alguma coisa acontecer. Não que vá ser bom, necessariamente. Mas vai que? Sabe o que você tem... Ele fala exatamente isso. Você tem o que a perder, cara? Vocês já estão tudo ferrado mesmo e vai tudo pro saco. Votem em mim, vai que eu resolvo. E é um dos argumentos mais honestos, simples e efetivos que eu já vi um político fazendo. Não é exatamente um político, mas enfim. E só pra deixar claro, eu votaria pro Gary Johnson e eu não quero nem saber. Eu não ligo pra nenhum dos dois, eu votaria pro Gary Johnson por causa do Partido Libertário, porque o Gary Johnson tá sendo uma desgraça gigantesca, tá sendo horrível aquele troço. Mas enfim, o Partido Republicano não gosta do Donald Trump. E esse áudio foi uma perfeita desculpa pra simplesmente jogar ele no lixo, jogar ele embaixo do ônibus. A Hillary ganhou, ok, a gente lida com isso 4 anos depois e coloca outro candidato normal. Porque eles não queriam o Trump. Eles tentaram basicamente apoiar qualquer outro candidato republicano que não fosse o Donald Trump. E originalmente era pro candidato ser o Jeb Bush. Que aliás é da família do cara que provavelmente vazou esse áudio. Tá começando a ver a coisa. Não, porque o Trump tá falando de assédio sexual, então é isso, ele é machista. E então o assunto é mulheres. Não, o assunto não é mulheres. O assunto não é mulheres. Porque assim, se o assunto fosse... não, porque machismo e o abuso de mulheres e... Se o assunto fosse esse, a Hillary Clinton jamais seria candidata. Ela defendeu um estuprador. Ela era advogada, ok? Ela defendeu um estuprador que estuprou uma menina de 12 anos. Absolutamente demoliu a menina e depois deu risada na cara dela. E tem gravações dela dando risada da guria. O Bill Clinton é acusado de estupro... E em vários casos diferentes de abuso sexual, em vários níveis diferentes. E a Hillary encobriu tudo. Então, assim, não é sobre mulheres, ok? Indo pro debate.
No dia do debate, o Trump resolveu... Eu não sei o que aconteceu com o Trump. Quem ensinou ele a debater, e pode ter sido Nigel Farage, eu não sei. Esse cara que ensinou ele a debater em 3 semanas, essencialmente, precisa ganhar bilhões de dólares de salário, porque ele é bom. Porque o Trump simplesmente mudou. Do cara que pegava todas as iscas no primeiro debate, caía em todas as armadilhas, se enrolava, e virou outra coisa, e só sentou bomba na cabeça da Hillary o debate inteiro, praticamente. Não quer dizer que ele ganhou um debate, não necessariamente tem vencedores. Até porque um debate é uma forma patética de resolver uma ideia, mas enfim. É um debate ao vivo daquele jeito, né? Debate é literário e é acadêmico, não aquilo, mas enfim. Quando ele chegou no dia do debate com 4 vítimas de abuso sexual do Bill Clinton, deixando a mensagem clara: Hillary, se você entrar nesse áudio, eu vou absolutamente cagar na sua cabeça. E ele fez isso. Era sabido desde o começo do debate que era quando que eles vão falar desse áudio. 15 minutos pra dentro eles estavam falando disso, a Hillary tentou, ele respondeu com as coisas do Bill Clinton, ele respondeu e passou o debate inteiro também expondo todos os erros, todas as merdas que a Hillary Clinton está envolvida, todas as vezes que ela mentiu ou falhou em alguma coisa e absolutamente cagou em cima da cabeça dela. Desculpa, não tem uma expressão mais adequada pro que ele fez com ela. E rapidamente virou assunto pro Bill Clinton e a Hillary foi forçada a sair correndo desse assunto. Ela tentou dizer, não, mas porque ele é inapto pra... Só que assim, ela tentou fazer, não, ele é inapto pra ter o cargo. Ele não presta. E a resposta dele foi, tá bom, então você destruiu a Líbia, destruiu a Síria, destruiu qualquer coisa de política internacional que você entrou, o programa do Obama destruiu a saúde, você detona tudo que você toca... Como que eu sou inadequado para ser o presidente, e ele é de fato, qualquer pessoa é inadequada para ser o presidente dos Estados Unidos, nenhuma pessoa deveria ter aquele poder, sei. Tô perguntando assim, o Donald Trump deveria sair da corrida presidencial? Eu acho que sim, eu acho que todas as pessoas deveriam sair da corrida presidencial, porque é ridículo que isso sequer seja um método de decisão sobre a vida dos outros. Mas, enfim... Ela tentou puxar essa carta. Não, ele é inapto. Então eu vou falar, você está no poder há 30 anos e você só mostra inaptidão. Então, você está falando, eu tenho provas, eu tenho fatos, você tem opiniões. E isso foi a regra do debate. Vamos falar sobre política internacional, vamos todas as merdas que a Hillary fez. Vamos falar sobre segurança, então vamos falar sobre os e-mails da Hillary que vazaram e o fato que ela destruiu provas em obstrução de justiça e não foi condenada por isso. E não foi sequer... indiciada por isso. Ela foi investigada e na investigação o investigador do FBI falou basicamente o seguinte: outras pessoas que cometessem os crimes que você cometeu seriam processadas. A Hillary Clinton não vai ser. Porque ela é a Hillary Clinton. E é isso. E eu sou o FBI. Sabe? O que levou ao auge do debate, o grandioso momento onde o Trump estava falando dos e-mails, estava falando todas as cagadas dela e falou, e olha, é o seguinte... Eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer. Se eu for eleito presidente, eu vou apontar um procurador-geral da República, que é o equivalente deles a isso, e vou criar uma comissão especial para investigar o que você fez. A gente vai investigar o que você fez, porque isso não está sendo feito direito e não foi feito direito. E a gente vai ver isso aí. E ela respondeu alguma coisa no nível de, ainda bem que a gente não tem uma pessoa com o seu temperamento controlando as leis. E a resposta dele foi a resposta que vai entrar para a história americana. Queria responder assim, ao efeito de, ainda bem, né? Ela falou, ainda bem que você não tá no controle das leis. E ele respondeu, porque você estaria presa. E é verdade, ela deveria estar presa. E o que estão tentando, a mídia tá tentando de novo? O tema dessa eleição é manipulação de mídia. O que ele tá tentando dizer? O que eles estão tentando dizer? Trump disse que prenderia opositores. É isso que eles estão tentando virar. Não, o Trump vai prender os opositores dele. E eu entendo que, assim, se você tiver má vontade e só ver o que soa o negócio, tá, você consegue construir isso, mas é manipulação de mídia. Fantástico. Ele absolutamente demoliu ela no debate, mas não necessariamente importa, porque em debate não importam as ideias. Elas são completamente irrelevantes. Você pode estar completamente errado e vencer o debate. Importa também o tom, o porte, o jeito, porque a Hillary só ficou rindo o tempo todo. Não, estamos falando sobre terrorismo e crianças sendo bombardeadas. Ela tava lá rindo. Crianças explodindo.
sabe? E dava vontade de tacar uma cadeira na cabeça daquela louca, mas enfim, bizarro, mas ela tava fazendo isso. Então, importa o que as pessoas percebem. Porque quem vai votar nela vai votar nela de qualquer jeito, quem vai votar nele vai votar nele de qualquer jeito, acabou. O que importa são as pessoas que estão indecisas. E depende. O Trump tá melhor? Sim. Ele expôs completamente a Hillary? Sim. Quem vota na Hillary liga pros crimes que ela cometeu? Não. Ela cometeu crimes, e daí? A Dilma assaltou bancos e fazia parte de um grupo terrorista. E quem votava nela, votou nela. E daí? Não é relevante isso aos eleitores dela, ok? E o que importa realmente é o que os indecisos viram. E isso é muito difícil de afirmar, isso é muito difícil de isolar. Porque assim, no fim das contas, as pessoas veem o que elas querem ver. Elas podem estar se ligando só para alguns assuntos, ou só para um pensamento geral, para uma lógica geral de não, eu quero alguém mais agressivo, eu quero alguém mais presidencial, eu quero alguém que se importe comigo, tá? Eleitores têm lógicas idiotas. Se eleitores fossem perfeitamente racionais, democracia sequer existiria. Então, é difícil imaginar o que cada pessoa dos indecisos realmente iria querer disso. E não importa realmente tanto assim, porque você tem que entender como funciona o sistema americano de eleição. O sistema americano de eleição é por pontuação de estados. Cada estado tem um número de representantes e cada estado basicamente roda uma eleição individualmente. Então, se eu venci no Colorado, eu ganho os 6 ou 8 representantes que aquele estado tem. Não importa a margem com que eu venci. Então, se eu venci por 90% a 10%, eu ganho 8 representantes. Se eu venci por 51 a 49, eu ganho 8 representantes. Então tem estados que vão simplesmente votar para Hillary por tipo 70 a 30 e acabou. E tem estados que vão votar para o Trump por 70 a 30 e acabou. Então esses estados não importam. Eles são completamente irrelevantes na plataforma eleitoral desse estado, desse processo, porque eles já estão fechados. Então não faz nem sequer sentido você ir lá fazer campanha, porque lá a eleição já acabou. O que importa são os 10 ou 12 estados onde a eleição está indecisa. Eu ia falar undecided e me errei nas traduções aqui, desculpa. Mas onde a população está indecisa e onde as pesquisas mostram a coisa dentro de uma margem de erro. Pode ter algum estado em que seria muito provavelmente de um e vira para o outro? Pode. Vai acontecer? Provavelmente não. Então importa assim 10 ou 12 estados, e desses 10 ou 12 estados, 3 ou 4 deles têm muitos votos, enquanto os outros têm muito poucos. A Flórida tem tipo 19, enquanto o Colorado tem tipo 6. Então, 6 ajuda, ok, mas... E isso tem a ver com a população do estado. Então você tem, por exemplo, Ohio, Pensilvânia, Flórida, eles têm juntos, acho que alguma coisa como 60 votos, e você precisa de 270 para ser eleito. Então esses 3 estados importam muito. Então se você quer ver realmente para onde a eleição vai, você tem que olhar 4 ou 5 estados. Os outros 45 são, de maneira geral, muito pouco irrelevantes, e 25 estados, no mínimo, são completamente irrelevantes no processo. Então, yay, democracia! E nesses estados, você tem que ver o que a população vai querer lá, e não se sabe. E as pesquisas estão dizendo uma coisa, só que essas pesquisas atuais não devem ser confiadas. Por quê? Porque elas erram pra caramba. Lembrem-se, as pesquisas sobre o Brexit falavam que era... Bom, seguinte, não vai rolar Brexit, não vai ter Brexit 52 a 48. Foi o resultado inverso. Pesquisas erram e erram muito. E as pesquisas americanas estão sendo adulteradas. Isso é basicamente comprovado se você olhar como elas são feitas. É muito fácil você ganhar uma pesquisa ou fraudar um medidor de inflação ou do PIB. É só você contar as coisas que são convenientes para você e não contar as coisas que são inconvenientes para você, certo? Como é que você faz o Brasil parecer que ele está enriquecendo? Bom, você conta todos os empregos que estão sendo criados e não conta os empregos que estão não sendo criados, as demissões que estão acontecendo. E daí você cria um número falso. A população americana é, de maneira geral, 1/3 democrata, 1/3 republicano, 1/3 independente. Eles não são nenhum dos dois, mas é. Então, se você vai fazer uma pesquisa com 3.000 pessoas, você vai ter mais ou menos 1.000 democratas, mais ou menos 1.000 republicanos, mais ou menos 1.000 independentes. As pesquisas estão tendo, assim, 50% democratas. Então, assim, vou fazer uma pesquisa de quem vai ganhar a eleição presidencial no Brasil em 2014. E eu vou fazer a minha pesquisa no DCE da USP Filosofia.
Aí você olha e fala, Dilma vai ganhar por 95%. Claro que a tua pesquisa tá cozida, né, meu amigo? Óbvio que tem alguma coisa fraudada nesta porcaria. E se você neutralizar a pesquisa, se você tirar o excesso de democratas, basicamente, o resultado é diferente. O resultado é bem diferente. Então, isso são as pesquisas internas que são feitas direito. E eu lembro daquela frase do Churchill. Winston Churchill, ele falava, eu só confio nas pesquisas que eu mesmo adulterei. Okay? As outras eu não confio. As que eu zoei, beleza. As outras eu não sei. Então, quando eles fazem as pesquisas internas, o Trump tá melhor. Ele tem chance de vitória? Tem. E tem gente que tá falando isso é ridículo. Cara, enquanto a eleição não fechou, qualquer candidato tem chance de vitória. Qualquer um. Se rolar um puta gigantesco atentado terrorista nos Estados Unidos 3 dias antes da eleição, o Trump está eleito. A não ser que consigam, sei lá, dizer que foi ele que fez o atentado. E vão tentar. Vão tentar falar que o atentado, na verdade, é por causa do... Claro que vão tentar. Estão tentando cada bizarrice midiática contra o Trump e várias estão funcionando. Mas foi interessante ver esse debate porque o Trump finalmente passou pro ataque contra a Hillary. E isso é bom, porque colocou ela na defensiva. Agora entendam assim. Isso é bom pra Hillary também. Ela também ganha com esse debate. Porque ela está na frente das pesquisas, mesmo com elas estando cozidas. Agora sim, a Hillary tem nada. A plataforma dela é nada e coisas grátis. Por exemplo, fizeram uma pergunta sobre o Obamacare, que é o sistema de saúde americano lá, que foi um planejamento central e socialismo em saúde que criaram, que o Obama criou lá nos Estados Unidos. Que adivinha só, o planejamento central não funcionou. E a proposta dela é, eu vou consertar o Obamacare. Como? Consertando. E como é que vai ser isso? Olha, é o seguinte, a gente vai chegar lá e tem os problemas e a gente vai consertarizar eles consertados. E daí vai ficar lindo. E os moderadores ficavam tipo, que interessante. Donald Trump, explique exatamente pra gente como você vai derrotar a ISIS. Aí ele começava a explicar, não, a gente quer mais detalhes. Fantástico. Então, assim, a plataforma dela é nada. Ela não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma estrutura, nenhuma substância. A única substância dela é, eu sou mulher. Ela vive colocando... Eu adoro que o Stefan Molyneux chama isso de... Ele fala assim, ela tá perdendo no debate. Vagina. Eu tenho uma vagina. Bote em mim. Não, ele tem só uma proposta super legal e tudo mais, de economia e tudo mais. Vagina. Bote, entendeu? Porque senão é machismo. Ela usa esse argumento, é o que ela tem. Ela tem o marido dela, ela tem todo o establishment político republicano e democrata do lado dela. Sim, republicano está do lado dela. E ela tem a mídia do lado dela. Então, assim, honestamente, ela não precisa fazer nada. A melhor coisa que ela pode fazer pra ela mesma agora é sumir até o dia da eleição. Se ela só fizesse isso, ela provavelmente ganharia. O problema é que quanto mais ela aparece, mais ela é forçada a falar, mais ela é forçada a confrontar, pior fica. Porque é exposto o nada que ela tem. Então, ela conseguir ficar quieta e não falar sobre muita coisa, deixar só o Trump falar as porcarias dele, que são em boa parte porcarias, é vantajoso pra ela? De certa forma, sim. Porque ela pode ficar ali quieta, rindo. Terrorismo, crianças explodindo. Que é o que ela fez o debate inteiro, que eu achei sádico da parte dela, mas ela é uma psicopata. E o Trump provavelmente também, mas enfim. Ela pode fazer isso e deixar o Trump atacando e falar, tá vendo? A gente tem esse brutamontes machista, tosco aí, branco, que acha que ele vai fazer as coisas, é um grosso, um tosco, burro, e vocês deviam votar em mim porque vagina. Se ela fizesse isso, ela ganharia. Não precisa de muito mais. Então, dá pra dizer quem ganhou esse debate? Não, não dá. Só dá pra dizer lá quando chegar na eleição. Mas o Partido Republicano tirou o apoio do Trump. Isso pode ser bom. Imagina se a gente tivesse um candidato, a gente tem uma eleição PSDB contra PT, e no meio do processo o candidato petista é abandonado pelo partido do PT, pelo partido PT, ou pelo PT, enfim, o cérebro trava um pouco. Ele é abandonado porque eles falam, não, você não tá sendo petista o suficiente. Mas ele é de esquerda. Então você pensa, pera. Então a gente tem um candidato de esquerda contra a estrutura do PSDB, que é um neoliberal privatizador que quer tucanizar o Brasil e vender a Amazônia pra CIA. Sim. E agora esse cara não é do PT, ele não é dessa estrutura toda, porque ele foi expelido por eles,
mas ele continuou sendo de esquerda. Interessante, esse cara, de repente ele ficou melhor. Gente, não é à toa que a Marina Silva puxa voto pra caramba. Não é à toa que talvez a opção do PT na eleição de 2018 seja o Ciro Gomes. Ele ser expelido pelo Partido Republicano pode ser uma das melhores coisas que aconteceu pra ele em toda a eleição, minha gente. Não imagine assim, porque o eleitor, mano, não existe o eleitor, não existe. Existem 300 milhões de americanos, mais ou menos metade deles votam, e cada um deles tem uma coisa diferente, tem uma caraminhola diferente na cabeça deles. E você pode dividir isso em grupos e sessões e tentar extrapolar o que cada um deles vai entender de acordo com isso e ver quais deles realmente importam. Mas não existe assim, mas porque isso é genericamente ruim. Não, desculpa, não. Numa eleição para prefeito numa cidade de 5 mil habitantes, talvez. Numa eleição desse tamanho, não. Vamos ter que esperar as urnas falarem e depois chorar porque não importa o resultado que saia, vai ser absolutamente patético e uma desgraça para a humanidade inteira em todos os níveis imagináveis. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.